Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, hoje no novo episódio do Almoxarifado de Crimes, nós vamos contar uma história de racismo. Infelizmente, aqui em Bagé, a gente teve alguns episódios e esse foi o mais marcante, inclusive para mim, na minha trajetória como repórter de segurança. Eu fiquei muito chateada quando aconteceu esse fato em Bagé. Foi um caso que aconteceu com um senegalês, o Osmani, né, de 49 anos. Ele já é naturalizado brasileiro, ele hoje já é brasileiro também. E ele veio para morar aqui no nosso estado, no nosso país. Há 17 anos ele já está aqui no nosso país. E ele sofreu, infelizmente, né? Ele ainda disse uma vez para mim que foi só um acidente, que ele gosta muito daqui do nosso país e das pessoas daqui. Mas ele sofreu um racismo, ele sofreu um preconceito racial em via pública, né? E no dia 28 de agosto de 2017, ele sofreu essa agressão, foi seguida de xingamentos de uma professora aposentada. Na época, essa mulher xingou ele e chegou a agredi-lo na Avenida 7, próximo ali à Caixa Econômica Federal, onde ele trabalha como ambulante. Nesse episódio, nós temos como convidados o Luiz Alves, advogado, e a Patrícia Alves, também advogada, que eles foram assistentes de acusação. E nós temos o Osmani, que sofreu esse acidente de percurso, esse racismo, infelizmente, um crime que é muito triste e que hoje, graças a Deus, temos leis novas e temos, né, condições de ter essa punição a essas pessoas. Esse fato aconteceu, então, na rua e eu trouxe eles para nos explicar um pouquinho. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da história do Osmani. O Osmani veio para o Brasil há 17 anos, né? Onde é que tu chegou primeiro, Osmani, aqui? Oi, tudo bem, gente? Eu cheguei aqui no Brasil em 2007, né? 2007 agora acho que faz quase 18 anos. 2007. Eu cheguei aqui no Brasil no Rio Grande do Norte. Descendo, passa para São Paulo, descendo até aqui no Rio Grande do Sul. Eu morei no Passo Fundo, morei também no Santa Maria, no Erechim, no Rio Grande, depois do Rio Grande cheguei aqui em Bagé. E aqui se aquerenciou, ficou aqui. Aqui em Bagé fiquei mais tempo, a verdade, fiquei mais tempo que toda a cidade. Porque aqui acho que eu fiquei quase 11 anos que estou aqui em Bagé. Tá, eu cheguei aqui no Brasil para uma vida melhor. Sabe, no Senegal não tinha essa qualidade de vida que a gente tem aqui? Olha só, no Senegal é um país tranquilo, é um país que não tem guerra, não tem nada, mas falta trabalho, né? Falta trabalho. Então, eu tenho uma família para sustentar. Então, eu cheguei aqui no Brasil para uma vida melhor. Para buscar uma vida melhor. Não tinha acontecido nenhum fato ruim até esse dia, até o dia 28 de agosto. Na verdade, nunca me aconteceu. Na minha vida inteira. A primeira vez, porque... Por isso que eu contei essa história, me fica muito... Fica triste. Fica triste, fica muito... mal dentro do meu coração, verdade. E aí, o Luiz Alves pode nos contar um pouquinho dessa dificuldade que tem o povo negro aqui. Infelizmente, a gente ainda vive esse racismo, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Tá? Ficamos agradecidos pelo fato de ter nos convidado, né, para divulgar um evento como este,
que não deveria ser divulgado, né? Mas que infelizmente aconteceu, e que bom que logramos uma condenação na justiça, né? E que deve ser divulgado até para que sirva de exemplo para aqueles, né, que se acham superiores aos demais. O que tu perguntou foi que... Na sua trajetória, assim, como é que foi para o senhor como uma pessoa negra, né? Como um cidadão aqui, porque a gente sabe que existe muito racismo, né? Infelizmente. Eu costumo dizer, sabe que eu vou ser jubilado agora, 23 de agosto. Ou seja, não vou pagar mais a OAB porque eu tenho 40 anos de advocacia. Nossa. Tá? Mas assim, ó, eu além de ser um homem negro, eu venho de origem muito pobre, sabe? Sou, bem dizer, filho de uma mãe solo, tá? Que me criou até os 8, 9 anos, só com o fruto do seu trabalho, até ela conhecer o meu padrasto, que era ferroviário, que a nossa vida melhorou um pouco, né? Mas eu tive que viver pela casa dos outros. Muitas vezes a minha mãe levava o que sobrava de comida do emprego para nós, e outras vezes nem isto, né? Mas a gente sempre viveu em casas muito ruins, porque tinha que pagar aluguel. Eu costumo dar risada quando eu passo por uma carroça, tá? Que eu digo, a nossa mudança ia numa carroça, ainda sobrava espaço para o cachorro, tá? E a gente passava mudando, tá? De lugar para lugar, porque talvez, hoje eu entendo, no tempo eu era criança, mas eu entendo que era porque a minha mãe não tinha como pagar aluguel, né? Mas ela sempre cobrou de nós, tá? Que a gente deveria estudar, que o estudo levaria, né, a uma vida melhor. E graças a Deus eu consegui fazer um curso de Direito. Eu me formei em 86, mas em 84 eu entrei já para a fase do estágio na faculdade e já fiz a minha inscrição na OAB como estagiário. Na época era possível. Era possível, eu recebi uma carteirinha verde, tá? E já seguia advogando. Então, na minha época, quando eu iniciei a advogar, os advogados negros de Bagé se contavam numa mão só. Era o doutor Catalino, era o doutor Maidana, o doutor Macota, e só. Nossa. Depois venho eu, né? A advogada negra nem se falava, não existia. Nem nos melhores sonhos do povo negro em Bagé não se realizaria uma coisa dessa, né? Dizer, e tinha muito preconceito dentro da OAB e tudo, do jurídico? Muito. Sempre existiu. Porque assim, ó, não é uma coisa normal uma família pobre e negra produzir um advogado. Tá? Mesmo hoje, com as universidades públicas, não é uma coisa normal. Aqui, em Bagé, quando eu comecei a advogar, tinha um grande número de advogados, né? Advogados renomados. Sim. Mário Aguiar de Moura, o Rubens Almeida, né? Djalma Pimentel, Djalma Coronel. Tá? Mas tudo eram pessoas que vinham de famílias abastadas. Aí chegou um advogado novo e negro. E de situação humilde ainda. E pobre, né? Porque assim, ó, é aquela história do cego, né? Que estava olhando um desfile tradicionalista e o que estava do lado dele disse assim, mas que cavalo lindo. E o cego dizia, gordo. E o cara disse, mas tu não é cego? Sou. Mas cavalo para estar lindo tem que estar gordo, né? E só o fato do sujeito ser negro já se associa à pobreza. São raríssimas exceções, a não ser aqueles que vêm do meio esportivo, que né, fizeram fortuna através do esporte, não encontra negro rico.
Tu não encontra negro dono de empresa, não encontra negro dono de fábrica, de indústria. E até hoje é assim ainda, infelizmente, né? Infelizmente. Entendeu? Então, essa lei do preconceito racial foi importante, né? A Patrícia pode nos dizer um pouquinho que ela fez toda a assistência da acusação nesse caso do Osmani, e essa lei, então, chegou num momento muito importante, né, Patrícia? Sim. Antes de mais nada, quero te agradecer, não é, pela oportunidade e não só pelo convite, mas porque tu sempre estivesse fazendo a cobertura. Eu te conheço pessoalmente, eu sei que não só como profissional, eu sei como ser humano que tu sempre tivesse interesse, né, que nós tivéssemos o resultado que tivemos, né, te agradecer o apoio enquanto profissional. Sim, essa equiparação da injúria racial ao crime do racismo foi muito importante, não é? Por quê? Muitos casos eram claros que eram casos de racismo, mas aí ao chegar para fazer a ocorrência, às vezes por desconhecimento de quem estava fazendo ou por protecionismo mesmo, não é? Porque a gente sabe que as classes se protegem, registravam como injúria racial, que aí oportunizava a possibilidade de pagar a fiança e responder em liberdade, a pena muito menor, a prescritibilidade também. Com essa equiparação ao crime de racismo não existe mais, na lei, pelo menos, não é? Sim. Essa possibilidade. Então, cometeu o crime de injúria, né? Nesse caso, foi preso em flagrante, tu vai responder, não tem a possibilidade de pagar a fiança. Isso tudo vem através de uma luta, né, dos movimentos. E é o que nós sempre falamos, né, o quanto é importante, nada que nós conseguimos, nada que o povo negro conseguiu, nos foi dado. Né? Tudo é conquistado, sempre foi com uma luta. conquistado, né? E o que nós sempre falamos, como é importante ter dos nossos nos espaços de decisão. Essa lei foi uma proposição do senador Paim, ou seja, é um homem negro. Não que pessoas brancas não pensem dessa forma, mas é diferente. Com certeza. Tem dores que nós sentimos e que nós sabemos da necessidade. Né? Então, foi um avanço, com certeza, né? É uma demonstração de que reconheceram que havia essa necessidade de equiparar, né? Porque agora, independente de ser injúria ou de ser racismo, a pessoa vai responder e se foi presa em flagrante, não vai ter possibilidade do pagamento de fiança. É verdade. E nesse caso, eu me lembro assim, isso aconteceu em 2017, foi nesse ano, apenas em 2024, que a gente teve a resolução e a condenação. Ou seja, demorou 6 anos, né? 6 anos correndo esse processo. E foi bem difícil chegar nesse resultado, né? Posso te dizer assim, com toda tranquilidade, se teve esse resultado porque se trocou a forma de ação. E a importância de ter 2 advogados negros, né, auxiliando Porque a polícia fez o seu trabalho de uma forma perfeita, dentro do prazo perfeito. Dentro dos 30 dias de inquérito, a polícia entregou o processo. E o inquérito no fórum. Tá? Bom, o inquérito vai para o fórum, o juiz recebe e manda para o promotor. Foi o que aconteceu. Só que nesse espaço, entre sair do juiz para o promotor, ficou no promotor sem se mexer, na promotoria, por 6 meses. Nossa. Tá? E nós acompanhando. Bom, nesses 6 meses, colocamos uma procuração e nos habilitamos como advogado de assistência. Peticionamos, o processo andou um pouquinho e parou mais 1 ano. Aí chegou o momento em que nós peticionamos de novo, tá? E teve um despacho, ou não deram despacho, e eu acabei indo à promotoria, pedi uma audiência com a promotora, fui atendido pela assessora da promotora, não pela promotora, que o normal seria isso, né? O nosso estatuto diz que o advogado tem livre acesso ao promotor, tem livre acesso ao juiz. Sim. Tá? Mas ela disse que não poderia me receber. Quando, né, soube qual era o assunto, que não poderia me receber. Aí eu conversei com a assessora dela e disse qual era o que eu precisava. Ela foi lá, deve ter conversado com a promotora e voltou. E me disse que a promotora tinha mais assuntos mais importantes do que esse para resolver. Nossa. E que agora não ia andar.
Tá? Foi aí que eu respondi para a assessora dela, digo, se a promotora não tem tempo para resolver esse processo, se ela acha que tem assunto mais importante, não tem problema. Para nós, o mais importante é esse. Nós, como negro, esse assunto é muito importante. Então, diga para ela que ela abra, entregue o processo para nós, que nós vamos fazer outro tipo de ação, para caminhar, né? Para sair do papel. Aí a secretária foi lá, conversou com ela, voltou, já me trouxe o processo físico, e disse que o promotor disse que o senhor pode fazer o que quiser com ele. E foi a partir desse momento que nós transformamos a ação, tá? E fizemos andar. Então, tudo aconteceu assim, ó. Eu lembro porque eu acompanhei todos esses fatos, inclusive lá em 2017, o grupo de refugiados e imigrantes que tem aqui, né, que até é presidido, eu acho, pelo Nasser, que é, inclusive, o Osmani sempre foi muito ligado a esse grupo, né, a associação que tem, né, e ele na época ainda teve uma manifestação muito grande. E assim, ó, mesmo com a sociedade pedindo que esse caso fosse resolvido, a gente teve esse percalço no meio dos trâmites judiciais. A gente sabe que às vezes demora mesmo, que processos são demorados, mas é um caso assim, ó, de extrema violência, foi em via pública, as pessoas viram, tinha vídeos na época, tinha muitas testemunhas, muitas pessoas, né, que viram a situação. E como é que isso ficou assim, ó, ficou tanto tempo dentro do judiciário? É muito triste a gente ter que falar isso, mas assim, ó, parecia que estavam protegendo uma pessoa que tinha cometido um crime, né? Porque a promotoria não fazer, né, não querer andar, né, ter todo esse percalço de vocês não terem sido atendidos. Como é que vocês veem essa situação assim? Ó, o nosso, infelizmente, o racismo estrutural está em todos os ambientes, né? Como a Patrícia falou, às vezes, né, vai se registrar na delegacia uma ocorrência de racismo, né, e chega lá, o escrivão, né, coloca, não, como injúria racial. Mas nós temos lá no nosso escritório, tá, caso de racismo contra uma professora contra outra, tá? Sim. Tá? Que até hoje está na delegacia. Não saiu tá? de lá. Aí nós pegamos, né, as peças e montamos o processo, e a decisão que o juiz deu é que o processo era uma ação incondicionada. Tá? Isso se chama aquela ação que o Estado tem que dar prosseguimento. Tá? Então, mandou arquivar a queixa-crime que nós fizemos, e até hoje, não tem a ação incondicionada que o Estado teria que fazer andar, não andou. Infelizmente, parece que tudo é passos lentos, né? Eu me lembro quando a gente foi fazer a reportagem sobre esse desfecho, que teve essa condenação, ela foi condenada a 2 anos, né? Em regime, eu acho que é aberto, né? É regime aberto. E regime aberto, e ela teve uma multa também, né? Sim. Uma indenização, né? E eu me lembro que a Patrícia falou assim, foi muito difícil, foi um trabalho lento, né? Um trabalho demorado, né? Demorou, mas ainda bem que teve essa condenação, né? Porque tem casos como esse que tu estava nos contando, que não teve nem andamento pelo Estado, né? Como é isso, assim, ó, como pode esse tipo de crime ainda não ter essa né? O Estado tem que proteger as pessoas, né? Uma das coisas que nós colocamos, uma das citações que nós fizemos dentro desse processo, é que o Estado, ele é ágil quando é para condenar o cidadão negro. Tá? Nos presídios, a maioria dos presos são negros. Com certeza. Tá? Bom, o Estado é ágil para isso. Tá? Bom, agora, quando é para defender, né, os direitos do cidadão negro, são bem mais difíceis, é bem mais lento, é bem mais moroso. Sim, só esse fato demorou 6 anos para ter um desfecho, né? E eu conversei com o Osmani aquele dia,
E ele falou bem isso, né? Que foi um acidente, né, Osmani? Não foi uma coisa que tu não leva pro coração. Não, a verdade, não leva pro coração. Eu acho que é um acidente, com certeza. Mas talvez me lembre desse me faz muito mal. Tá. Imagina o que não passa pelas pessoas, assim, né? Porque o que ele sofreu, eu acredito que todo o povo negro se sente muito, muito chateado com isso, né? Porque tu tá na rua, tu tá trabalhando, tu tá ganhando teu ganha-pão ali, e vem uma pessoa te ofender por tu ser negro. Eu sempre digo isso pra Patrícia, a gente conversa muito sobre isso. Eu não consigo conceber a diferença que as pessoas fazem, né? E no caso dele, ele foi agredido único e exclusivamente. Qual foi o crime que ele cometeu, né? Ser negro. Porque para ela, é o tipo de pessoa que incomoda, não é? E o racismo, ele é tão estruturado que as pessoas, em alguns espaços, né? Como o pai falou quando começou, né, na advocacia, que as pessoas acham que esse espaço, até hoje, ainda não é para nós, né? Porque o judiciário a advocacia ainda é predominantemente branca. E essa questão da demora, e de algumas absolvições estão claras, as provas estão nos processos, ou como nesse caso, e infelizmente se dá porque a gente chama da branquitude, entendeu? Que é um sistema que protege, as pessoas brancas se protegem. Essa é a realidade. Infelizmente, né? Porque esse caso mesmo aqui, uma mulher, uma professora, gente, o que é mais inacreditável é que é uma professora, ela com certeza teve alunos negros, com certeza ela teve imigrantes, com certeza, né, na vida dela ela passou por essas pessoas, e ela conseguiu cometer esse crime, porque a superioridade, que se acha um superior, né, é muito triste. Ao ponto de chegar numa avenida, né, e arrancar o boné de uma pessoa e seguir estapeando sem não ter feito nada, é justamente isso. É por se achar superior e aquela velha história, né? Não vai dar nada. Uhum. Eu acho que ele me faz isso por causa que esse negro, esse estrangeiro também. Sim. Porque ele me chamou, ele me mostrou que você não sai daqui. Ah. Porque a palavra que ele me falou, que a primeira vez, quando ele chegou, ele chegou atrás de mim. Ela chegou atrás de ti. Ele me bateu de costa. Eu virei a cabeça. Porque tu tá aqui, tira essas coisas, aqui é o lugar dos brasileiros, tá botando nos lugares dos brasileiros. Tá tudo bem, porque eu tenho uma educação e um costume que quando uma pessoa que é mais velha que eu que fala, eu tenho uma educação, né? Uma educação que eu dou respeito para ela. Tem que ser. Porque ele é mais velho que eu tenho que olhar como minha mãe ou meu pai. Quando a gente tem mais... Mas então, é mais jovem que ela, sim. Então, ele começou a gritar. Eu continuei a fazer minhas coisas. É sempre que eu estava usando uma boné que estava escrito do Senegal. Entendeu? Ele tirou meu boné, jogou no chão. Ele volta no teu país, meu morrendo de fome, e por causa que eu sou negro, é estrangeiro, que ele me fala disso. Se não então foi foi isso, dois preconceitos. Se não foi isso, ele não vai falar, não volta no teu país. Entendeu? Como se estivesse tirando o teu direito de estar aqui, né? Eu acho que é por isso também. Eu acho que é porque ele está me mostrando que eu não sou daqui. Infelizmente, né? Isso é muito triste pra gente, porque a gente tem, inclusive, eu acredito que é um país que mais recebe pessoas do mundo inteiro. A gente tem todas as etnias aqui, todas, né? Todas as pessoas imigrantes de todos os lugares. É muito triste a gente ver que uma pessoa não aceita a condição de uma outra pessoa vir para cá. Isso, inclusive, é muito, muito feio, né? A gente teve exemplos já, né, de situações assim que motivaram guerras, né, por não aceitar os estrangeiros, né, e o negro tem toda essa questão ainda, né, do preconceito estrutural do racismo, né. Eu acredito que esse fato que aconteceu com o Osmani
teve um desfecho porque a sociedade também se manifestou. Não, a verdade, desculpa, mas a verdade a população de Bagé, eu acho que são população legal para mim. São gente boa. Por isso que eu fiquei mais tempo aqui. Eu estava procurando, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava procurando uma cidade calma, cidade que tenha gente mais aberta mesmo. Eu encontrei aqui no Bagé, são gente boa, a verdade. Eu acho que ele é a única pessoa esse tipo de pessoa aqui em Bagé. Que bom que ele só enxerga ela, né? Que bom que ele não vê que tem outras situações. Mas que bom que tu te sinta bem acolhido. Espero que as pessoas te tratem muito melhor do que tu foi tratado por ela, que não aconteça mais. E essa questão de ter o apoio do grupo, né, de imigrantes e de vocês na assistência da acusação, acho que foi o mais crucial para ter essa condenação, né? O racismo estrutural, né, ele é perverso. Né? Ele é perverso. Tá? Porque ele já começou lá no momento, né, em que o português precisou de uma mão de obra para fazer o trabalho que ele tinha preguiça de fazer. É verdade. Né? E foi buscar, porque antes da colonização do Brasil já existiam escravos africanos, mas em número menor em alguns países da Europa, principalmente em Portugal, Portugal e Espanha. Agora, aqui eles trouxeram um grande número, né, para fazer o trabalho que eles não queriam fazer. Tá? Agora, esses dias, estava olhando uma reportagem sobre os 250 anos da imigração alemã, onde em determinado espaço apareceu que cada imigrante recebeu 77 hectares de terra quando chegou no Rio Grande do Sul. Tá? E os negros só escravidão. Em 1832. Né? Foram dar liberdade para os negros em 1888. Né? Então, assim, lá em 32, deram para o imigrante europeu terra. Né? Dizer, ele chegou aqui sem mostrar que iria trabalhar, ou se tinha capacidade de trabalhar, ou não. Agora, o negro estava aqui desde 1532, fazendo andar toda a estrutura do Estado. Tudo, né? E, no entanto, foi solto na rua assim como um bicho. Né? E teve que ainda fazer toda... Na história é muito triste a gente ver, assim, ó, o Brasil é um dos países que mais manteve a escravidão, mais foi tempo. O último país a dar liberdade aos último escravos. País. Tá? Mas, assim, ó, o racismo estrutural, ele se colocou dentro da sociedade brasileira de uma forma, tá, que às vezes as pessoas praticam esse racismo estrutural sem perceberem. E acham que estão certos. E acham que estão certos. Por exemplo, é comum, viu? É comum. Quer dizer, o Estado, né, como ente, né, que deve administrar a sociedade, vamos dizer assim, tá? Quer dizer, tem seus órgãos, tem o judiciário, né? Tem a polícia. Bom, é comum, né, dentro da polícia, quem entra na polícia já aprende a ver o negro de uma forma diferente do branco. Infelizmente. Tá? Então é aquela coisa, né? Um branco correndo é atleta, um negro correndo é ladrão disparando. Tá? Que bom, triste. Então, isto aí ninguém diz para o sujeito que vai entrar na brigada, vai entrar na polícia civil, tá? Que tem que fazer isso. Ele pega através dos atos dos outros, que já estavam lá. Que já é a prática. É a prática, tá? Mas o pior de tudo, né? Que esse racismo estrutural é tão forte que o jovem negro, a pessoa negra, vai para dentro da polícia e começa a ver seu irmão negro da mesma forma que a estrutura vê. Tá? Infelizmente. Quer dizer, o negro todo é ladrão, o negro todo é bandido, tá? Entendeu? Se o negro está parado numa esquina, ele não precisa estar esperando alguém para ser abordado. É verdade. Tá? Quer dizer, aí ele é abordado, né, e já vai sendo tratado, né, como se fosse culpado de alguma coisa, embora não seja. Eu acredito que, assim, ó,
a gente tira dessa condenação, toda essa história, esse crime horrível que aconteceu com o Osmani, que teve que, né, ter uma mobilização de grupos, né, de advogados, de assistência de acusação, senão o caso não ia andar, né, como bem o Luiz Alves nos contou e a Patrícia também, né. A lei mudou nesse período também, né? E o que é melhor, porque daí, né, ficou inafiançável. Qual é a pena, Patrícia, para essa lei hoje de preconceito racial? Se equiparou ao crime de racismo, pena mínima de 2 anos a 8 anos. Tá? E o que eu acho que é importante, não é, nós trazemos o caráter pedagógico dessa sentença, não é? Porque pelo ponto de vista de quem comete, não é? Que infelizmente nós gostaríamos que as pessoas não cometessem esse tipo de ato. Com certeza. Não precisaria nem haver uma lei, uma questão de respeito, né? Todas as pessoas têm que ser respeitadas, mas existe a lei foi cumprida, né? Então tem o caráter para ensinar, né, que as pessoas pensem antes de cometer tomar esse tipo de atitude, e serve também para aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos que sofrem racismo, que muitas vezes nós escutamos, né? Não, mas não vai dar nada, né? Eu não vou fazer de novo, eu vou para uma delegacia, eu vou falar para um delegado, no inspetor, não vai me ouvir, né? Vai achar que não é. Até, né, as vítimas se sentem acuadas, vítimas, né? Acuadas. Então, assim, ó, ele mostra, esse caso do Osmani mostra que existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Infelizmente, precisa se trabalhar muito para que ela seja cumprida. Infelizmente. Né? Mas ele é o exemplo, né? Ele sofreu. Que não aconteça mais. Que não aconteça mais. Mas se acontecer, que as pessoas saibam que é obrigação do judiciário fazer cumprir. Não é favor nenhum. Exato. É cumprir o que está escrito. É um crime, né, gente? É que nem assim, ó, acontece um crime qualquer, vai lá, me roubaram meu carro. Até os bens são bem mais, né? As pessoas mais valorizadas do que as próprias pessoas, infelizmente, né? Tu sabes que um dos maiores problemas é essa tipificação do racismo, o que é ato de racismo, o que é injúria racial, né? O quanto ofende o povo negro, né? É um fato, né? Que eu digo, o homem sabe que o parto dói. Sim. Né? Agora, não sabe o quanto dói. O homem nunca sentiu a dor do parto. É verdade. E o cidadão, o juiz, o delegado, o escrivão de polícia, que vai julgar um caso desse, ou que vai fazer um inquérito, montar um inquérito, branco, porque via de regra juiz é branco, promotor é branco, delegado é branco, tá? Então, eles até podem meio que se compadecer do sujeito, chamaram o negrinho ali de negro, ofenderam ele, né? Quando não chega, não pergunta, mas tu não é negro? Né? Ou, ele estava brincando contigo? Nossa, muitas isso vezes, é bem clássico, né? Muitas vezes, né, já chega ali o escrivão e ele já vai deturpando a coisa, né? Não, mas ele não é isso, não é racismo, é tal coisa, mas ele nem quis te ofender, ele estava brincando contigo. Quer dizer, aí se o advogado, né, vai acompanhar um caso de racismo desse, tem que ficar pedindo, não, escrivão, coloque isso, coloque aquilo. Por favor, né? Parece que é um favor e não é, né? Então, o que eu quero dizer, né? Que o juiz ou a juíza, quando vai julgar um caso desses, muitas vezes eles até param para pensar e acham se a gente não está com mimimi, como dizem. Sim. Tá? Mas está se ofendendo por pouca coisa. Não é motivo para ofensa, né? Mas não é motivo por causa que não traz uma carga de 400, 500 anos de opressão, não é? É verdade. Como nós trazemos, né? Não sente, né? Não sente não na sente, pele, literalmente. Não sente, né? na pele. Então, quer dizer, é muito difícil para um juiz julgar, assim, querer aplicar uma condenação numa outra pessoa branca, porque aquela pessoa ofendeu um negro, né?
Mas ele não sabe o que foi aquela ofensa na vida dele. Não sabe. A gente está tendo um exemplo aqui, né? Como o Osmani falou, que até hoje ele fala disso e ele fica triste. Fica triste. Porque imagina, foi muito dolorido, foi muito ruim, né? Ele ter passado por aquilo, né? E eu espero, Osmani, de coração, que as outras pessoas e que todo mundo te trate como igual, porque tu é igual, tu faz parte da nossa sociedade e que Bagé te acolha e que as pessoas todas te acolham muito bem aqui, porque é inadmissível esses tipos de crime acontecer. E eu espero que vocês sigam aí, ó, brilhante, que vocês são uns advogados maravilhosos, eu admiro muito vocês. Obrigado. E esse caso, assim, ó, me tocou muito, a Patrícia sabe, todo tempo eu pedia para fazer essa matéria, porque eu achava importante a gente mostrar para a sociedade que não pode acontecer, não deve acontecer, com ninguém, com nenhuma pessoa, ninguém merece isso, né? E foi um prazer, assim, para mim, poder contar essa história, e espero que todo mundo veja e que tem punição para quem cometer isso. Sem dúvida, né? A gente tem que se esforçar para que haja essa punição. Mas, se não houver, em primeiro grau, a justiça é bom. É como eu digo para o juiz, quando o juiz me diz, doutor, o senhor não vai levar essa ação, ou, né, não vai ganhar, ou tal coisa, né? Eu costumo dizer para o juiz, doutor, não tem problema, dê a sentença que o senhor quiser, porque tem segundo grau e tem instância superior. Não tem problema. Não é? Não vou me indispor com o senhor, não vou ficar incomodado com o senhor. Mas vou seguir. A sentença de primeiro grau não vai, né, me dar aquilo que eu estou pedindo. Tá? Mas nós estávamos falando sobre o preconceito estrutural. Né? E os atos que as pessoas praticam sem que saibam o que são. Eu estou com um padrinho meu doente no hospital e eu tenho ajudado a cuidar dele. Então eu saio do escritório e vou para lá às 18 horas e fico até às 22 com ele. Então não tem como trocar de roupa. Do jeito que eu saio do escritório, eu vou para lá. Aí um dia desse eu estava lá, cheguei já para cuidar dele, tal coisa. Chegou uma senhora num quarto desses duplo, ela estava cuidando do pai. Ela viu que tinha alguém sentado no outro lado, né? Pelo barulho que eu estava fazendo. Eu estava lendo um livro. Daqui a pouco ela chegou e olhou assim, deu boa noite, assim. Aí eu levantei de boa noite assim, o senhor é pastor? Que bom! Eu disse para ela, não, senhora, não sou pastor, bem pelo contrário, eu sou um pecador, eu sou advogado, tenho um monte de pecado. Dizer, as pessoas ainda, e isso não é uma vez que aconteceu comigo, são centenas de vezes. Quando vem um negro engravatado, a primeira coisa que pergunta é se o sujeito é pastor. Que coisa triste. Não passa pela cabeça das pessoas que um cidadão negro possa ser um advogado, possa ser um juiz, possa ser um médico. Pode ser o que quiser, né? É um cidadão. O racismo estrutural introjetou na mente daquela parte não negra da sociedade, tá? Que a parte negra é constituída só de besta, que não pode aprender animais, besta de carga, tá? Que não tem capacidade de fazer um curso superior, né? Que nasceram para fazer o trabalho braçal. Então, sempre que vem um negro, né, ocupando um cargo diferente, causa estranheza. Com certeza. Então, infelizmente. E a questão dos estereótipos. Sim. Recai sobre nós estereótipos que determinados espaços lá não que nós temos que estar, né? Principalmente nas profissões menos valorizadas, né? Menor remuneradas. E essa questão que tu falasse do sistema judiciário é a nossa briga, né? Quando nós temos que ter mais pessoas nossas nos espaços. Com certeza. Né? Porque é diferente, com certeza. Não que as pessoas têm o costume de deixar, mas aí os juízes negros iriam absolver todos os negros. Não, de forma alguma. Isso. Mas num caso como ele, saberia. Um promotor negro entenderia. Né? Com certeza. E essa questão dos estereótipos, essa questão do racismo estrutural dentro do judiciário, ela é muito prejudicial. Não é à toa que mais de 60% da população carcerária é negra. Os negros são inocentes, não cometem crimes, nós sabemos que sim. Mas a falta de condições de pagar um advogado e esse pré-julgamento que quando senta no banco do réu, nós sabemos que 50% está condenado. A prova disso foi uma sentença de uma juíza de Santa Catarina, uns anos atrás, que absolveu, dizendo que o réu não tinha o perfil
de integrante de quadrilha porque tinha a pele clara e os olhos azuis. Nossa. Então, uma sentença dela para um homem negro, nós saberíamos como seria. Claro. Então, porque essa para questão, ela, um homem negro faz parte daquele integrante, mundo. pode ser integrante de quadrilha. Não Entender que nós podemos estar nesses outros espaços. Gente, muito obrigada. Foi Nós um que prazer ter agradecemos. vocês aqui. Parabéns Olha, pelo espaço. muito Tá? obrigada. Muito sucesso. Tá? Muito obrigada. E Muito que não obrigado. tenhamos mais essas histórias tristes, Graças a né? Deus. Só felicidade. Tá. Parabéns pela ideia maravilhosa que tu tivesse. Realmente tu vai eternizar, não é? Crimes que, né, nós não gostaríamos que tivesse acontecido, entre os outros tantos que tu tem trazido, mas que as pessoas acabam tendo conhecimento e sabendo e vai ficar para a história, com certeza. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Tá, obrigado. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.